Olá, turminha do primeiro ano. Nós hoje vamos trabalhar textura. Então, observe, estou de fora da minha casa, aqui no jardim, para mostrar algumas texturas. A textura da parede, vocês podem ver que ela é meia rugosa, meia grossa. Veja aqui a textura da madeira, como ela é bem grossa e muitas vezes ao passar a mão a gente pode até machucar, então tem que tomar muito cuidado. Observe a textura dessa planta. Essa planta é um boldo. Ela tem uma textura aveludada, macia. Lembra como se fosse algodão. Observe a textura dessa plantinha aqui, ó. Ela vai do verde mais claro ao verde mais escuro. E ela é lisa. Essa outra aqui já é uma plantinha que as folhas dela... A textura vem em linhas e elas, ao tocar, elas são mais grossas. Agora, turminha, nós vamos passar a assistir os slides que a tia gravou para vocês conhecerem um pouquinho mais das texturas naturais. Tema da aula de hoje, textura. Definição de textura. Podemos dividir o termo textura em duas partes. Textura tátil, que é a textura natural, e a textura gráfica. A textura tátil diz respeito à superfície que tocamos. Observa a imagem. Somos capazes de reconhecer uma textura pelo nosso tato, pela visão. Essa primeira imagem é uma combinação de ambos, ou seja, do tato e da visão quando observamos. Algumas não apresentam qualidade táteis, como no caso de uma folha de papel, que tem linhas. Ela não apresenta volume, por isso que nós podemos escrever. Ela apenas é uma visão ótica que nós temos. A textura real, através de suas qualidades táteis e óticas, permite a mão e o olho e sensações individuais, como, por exemplo, o morango, até do sabor. Textura é a qualidade de uma superfície, podendo ser granulada, como o milho, áspera, como a madeira, macia, como a lã ou o novelo, dura, como a pedra, lisa, entre outras, como a fita. Textura natural. Primeira imagem de uma parede. Ela é rústica, ou seja, não teve acabamento. Podemos ver os tijolinhos. A textura da segunda imagem é de um tronco de uma árvore. Ele é grosso, áspero e duro. Vamos ver algumas texturas. A primeira imagem é de uma palha. Ela é lisa, porém parece ser áspera devido ao trançado. A segunda imagem é da areia. A areia é granulada. A terceira imagem é do cacto. Ao vermos o cacto, ele parece liso. Chegando perto, ele tem os espinhos que se torna áspero. As pedras, elas são granuladas e áspera e dura. Então, a textura delas são diferenciadas. A imagem da rosa. A textura dela é lisa e macia. A textura do cascalho é granulado e duro. E a textura da esponja é rugosa e áspera. Textura gráfica é o conjunto de pontos gráficos ou linhas que podem ser desenhados. Esse tema será da nossa próxima aula. Turminha, a nossa atividade dessa semana vai ser uma pesquisa em revistas, jornais, na internet sobre texturas naturais.
Vou mostrar para vocês. Aqui está uma gravura que eu vou recortar. Vocês vão precisar de tesoura, cola e revista. Podem colar no caderno de desenho essas imagens. Vou recortar uma gravura para vocês verem. Lembra que eu falei que paisagem natural é tudo que nós encontramos na natureza. Pedras, troncos de árvores, flores, o mar. Então, podemos procurar qualquer tipo dessas gravuras, ok? Ó, vou começar a colar para vocês verem como é que vai ficar o nosso trabalhinho. Não coloca cola demais, porque senão pode escorrer e ficar manchado. Olha só que bonitinho esse passarinho, também faz parte da natureza, né? Ele tem uma textura. E vemos aqui um galho de árvore. Vou colá-lo aqui. Mais uma, ó, as flores. Se tiver dificuldade, pede ajuda a mamãe ou o papai. Mais uma e vou fechar o meu trabalho. Ó como ficou. Falta colocar o título. A tia Márcia vai colocar o título depois, tá? Então, como eu falei, essa atividade pode ser realizada no seu caderno de desenho. Ok? Beijinho, beijinho, até a próxima aula.